Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 3. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 3 do PET do terceiro ano, a gente vai primeiramente fazer a leitura desses textos aqui, ó, essas duas explicações aqui, introduções aqui, ó, esses dois textinhos informativos. E depois a gente vai fazer a leitura desse poema aqui do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá. Poesia brasileira em movimento contemporâneo. A literatura brasileira reúne diversos poetas e poetisas que tiveram grande destaque não somente no Brasil, mas no mundo. Vamos acessar alguns poetas e suas obras contemporâneas. Carlos Drummond de Andrade. Poeta modernista mineiro, Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Grande destaque na segunda geração modernista. Além de poesias, escreveu crônicas e contos. Aí vem esse poema aqui que é muito marcante na carreira do Carlos Drummond. E apesar de ser um poema pequenininho, com uma temática que a gente fala assim, nossa, mas fazer um poema sobre uma pedra no meio do caminho? Esse poema gerou muita discussão, muita polêmica na comunidade literária. Quando fala-se de Carlos Drummond de Andrade, a primeira coisa que vem à mente é esse poema aqui. Daqui a pouco eu vou explicar por que esse poema aqui foi tão marcante aí na história da literatura brasileira. Então vamos fazer a leitura primeiro aqui desse poema. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema aqui, no primeiro momento, a gente fica pensando assim, por que esse texto é tão repetitivo? Por que tem que ficar falando toda hora que tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra? O que será que o Carlos Drummond quis dizer com esse poema? Gente, mas isso aqui é uma poesia? Esse poema é muito bobinho. Que pedra que é essa? Será que ele quis dizer que é uma pedra de verdade? Ou será que ele quis dizer que a pedra é tipo um problema, um obstáculo que estava no caminho? E que obstáculo será que é esse? Então, esse poema aqui, inicialmente, já faz o leitor, sem ter conhecimento nenhum sobre o contexto de produção desse poema aqui, esse poema já causa um estado de reflexão na mente do leitor, né? Já faz a gente ficar tentando entender o que isso aqui significa. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, além de ser um poema que repete a mesma estrutura, né? No meio do caminho tinha uma pedra, etc, etc., ele não tem rimas e os versos são irregulares, né? Alguns são maiores, outros são menores, então ele não tem a métrica, ele não tem aquela quantidade fixa de sílabas poéticas. Então ele é um texto, né? Um poema escrito em versos livres, sem métrica, sem rima. A temática dele é inusitada, né? E ele é um texto que utiliza aí essa repetição de estrutura. Então essas são algumas características evidentes aqui nesse poema. Agora, quando eu estava fazendo a resolução desse PET, eu fui me envolvendo numa pesquisa sobre Carlos Drummond de Andrade, e aí eu descobri muita coisa, eu aprendi muita coisa, então eu vou passar tudo para vocês que eu descobri através da minha pesquisa para fazer a resolução dessa atividade aqui nesse PET. Segundo as minhas pesquisas, então, gente, é o seguinte. Então, o próprio Drummond disse em entrevista que esse aí era um texto bobinho, um texto repetitivo, deliberadamente, ou seja, foi de propósito que ele é repetitivo, que ele é monótono. Ele acha esse poema aí tão insignificante e ele nunca imaginou que esse poema iria causar tanta irritação na comunidade literária da época em que esse poema foi publicado, né? Já que o Drummond disse que isso aí seria um textinho insignificante, será que essa pedra é só uma pedra mesmo? E ele fez justamente para provocar as pessoas, vou fazer um poema sobre uma pedra e vou deixar todo mundo refletindo, quebrando a cabeça para tentar entender o que isso significa. Será mesmo que essa pedra aí é só uma pedra?
Eu continuei a pesquisa tentando descobrir se eu achava uma fala, né, uma entrevista, uma citação, um depoimento do Drummond comprovando, confirmando o significado dessa pedra. Aí eu descobri várias coisas. Vou mostrar para vocês tudo que eu descobri. Porém, estudiosos da biografia e obra de Drummond explicam que o poema No Meio do Caminho foi escrito em 1927 e publicado pela primeira vez em 1928 em uma revista modernista, a Revista de Antropofagia, a pedido do amigo de Carlos, o Oswald de Andrade. Então, o Oswald pediu ao Carlos Drummond de Andrade a contribuição de um poema para ele colocar aí nessa revista sobre a estética modernista, né? Sobre esse movimento literário denominado modernismo. O poema encomendado deveria trazer marcas da estética modernista, que quebra paradigmas tradicionais da literatura, através de quê? Da temática inusitada, por exemplo, falar de uma pedra, né? Uso de versos livres, que eu falei para vocês que é sem métrica e sem rimas, isso tem no poema do Carlos Drummond de Andrade. Linguagem simples, nesse poema também a linguagem é bem simples, não tem aquelas palavras difíceis de entender, não é verdade? Com características da oralidade brasileira. Drummond, então, escandalizou a comunidade literária tradicional com o seu poema repetitivo, sem métrica e rimas, para alguns sem sentido e com um desvio da norma padrão considerado inaceitável pelos tradicionalistas, que é o uso do verbo ter, informal, no lugar do verbo haver, que é formal. Então, ele escreve lá que no meio do caminho tinha uma pedra. Segundo a norma padrão, a norma culta, teria que ser no meio do caminho havia uma pedra. Só que para estar de acordo com a estética modernista, ele teve que utilizar uma linguagem mais parecida com o jeito que a gente fala. Daí essa oralidade brasileira. E a gente não fala havia. Pensa aí, você usa esse verbo haver? Você utiliza muito esse verbo? Eu só utilizo quando eu vou escrever. Quando eu vou falar, eu uso o verbo ter. Então, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tive, eu terei. Mas esse verbo ter, ele é utilizado em contextos mais informais, coloquiais, no dia a dia, porque ele é um desvio da norma padrão. Então, os tradicionalistas da literatura achavam que na poesia não pode ter, não tem que ter oralidade, não tem que ter variação linguística. Então, tem que estar tudo de acordo com a norma padrão, utilizar uma linguagem formal, uso de palavras eruditas, né, que são aquelas palavras com significado difícil de entender. E então esse uso do verbo ter no lugar do haver, isso aí era um pecado, era um absurdo de acordo com os tradicionalistas da literatura na época, né? Então, quando esse poema foi lançado aí nessa revista modernista, isso aí foi um escândalo. Além disso, gente, nas minhas pesquisas eu descobri mais uma coisa, que foi o seguinte: os estudiosos contam ainda que esse poema teria um caráter pessoal para Drummond, uma vez que, em 1926, após um ano de casamento com sua amada Julieta, nasceu seu primeiro filho, Carlos Flávio, que infelizmente faleceu apenas meia hora após o parto. O poema No Meio do Caminho seria, então, a forma com que Carlos lidou com o luto causado por essa lamentável perda. Agora, olha aqui que genial. No poema, a palavra perda se transformou em pedra, mudando a posição das letras. Isso é uma figura de linguagem, é a hipértese. Então, gente, de acordo com esses pesquisadores, né, com alguns estudiosos da obra do Carlos Drummond de Andrade, ele teria criado esse poema em homenagem, né, ao filho dele, que viveu só meia hora após o parto, né? É o primeiro filho dele, que infelizmente faleceu. E ele criou esse poema como se fosse o túmulo do filho dele, entendeu? Então, quando ele fala que no meio do caminho tinha uma pedra, na verdade, ele estava querendo dizer no meio do caminho tinha uma perda. Tinha uma perda no meio do caminho. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma perda. Agora que você sabe disso, o significado desse poema mudou totalmente, não mudou? Porque para mim mudou.
Esse poema me tocou de uma maneira muito profunda quando eu soube que uma possibilidade de interpretação para ele seria essa, que no lugar de pedra seria perda. Agora você pode perceber o tanto que esse poema fica mais profundo, né? É como se fosse um pai. É como se fosse um pai, a voz de um pai, remoendo aquela dor, aquele sofrimento, aquela tristeza de ter perdido o filho, né? E ele tem que colocar uma pedra sobre essa situação, sobre essa infelicidade, para ele conseguir continuar a vida dele, né? Essa interpretação que eu faço a partir do momento que a pedra deixa de ser uma pedra e passa a ser a perda. Então, gente, isso aqui demonstra que a gente conhecer o contexto de produção de uma obra é muito importante, é crucial para a gente entender o significado dela, né? Porque se você simplesmente lê esse poema sem saber do contexto dele, por que ele foi criado, quais são as possibilidades de interpretação, você pode achar que ele é um poema banal, um poema bobo, até sem sentido. De acordo com essa pesquisa, então, o contexto de produção traz muita força, muito valor para esse poema, porque ele foi um poema transgressor no que diz respeito à estética poética lá da época. Então, ele causou um rebuliço aí na comunidade poética, na comunidade literária, e além disso, ele tem um significado muito profundo, a partir do momento que você considera que ele teria um caráter pessoal para o autor. Entretanto, gente, em minha pesquisa, não encontrei nenhum registro em que Carlos Drummond de Andrade confirme qual é a interpretação correta para o poema No Meio do Caminho. Para mim, a intenção do poeta foi mesmo esta: deixar que o leitor preencha as lacunas e construa os sentidos. Então, em nenhum lugar eu achei uma confirmação do Carlos Drummond falando que não, essa aqui é a interpretação correta. Ele não confirma que a pedra é só uma pedra, ele não confirma que a pedra é um problema geral, ele não confirma que a pedra é realmente a perda do filho dele, ele não confirma nada. Ele não confirma nada. O Carlos Drummond, ele foi tipo assim, joguei e saí correndo, né? Então, na minha opinião, o Carlos Drummond de Andrade, ele fez isso de propósito. Escreveu a poesia e a poesia tem essa propriedade, né, de haver a possibilidade de várias interpretações. Ele criou o poema, ele sabe por que ele criou, qual que era a intenção dele, mas ele não revela isso, ele não dá isso de bandeja para o leitor. Ele deixa para o leitor a função de preencher as lacunas e construir os sentidos, fazer a própria interpretação com relação a essa obra dele, né? Então, realmente é genial. Eu gosto muito desse poema, eu já gostava antes desse poema, agora eu gosto mais ainda. Atividade 1. Letra A. Qual é o cenário que se propõe ao leitor do poema? Então, aqui a gente tem duas opções. Um caminho a ser trilhado, interrompido ou impedido por uma pedra, ou um impedimento real ao prosseguimento. De acordo com a pesquisa que eu fiz e com a interpretação, a reflexão que a gente fez a respeito desse caráter da poesia, de permitir que o leitor faça suas próprias interpretações, então o mesmo texto pode dar margem a diferentes interpretações, a gente conclui que isso aqui, os dois estão certos. Então a gente pode marcar as duas opções aqui, que as duas estão corretas. Os dois jeitos de interpretar aqui estão certos. Vai do jeito que o leitor vai entender, vai compreender e interpretar esse texto. Então, eu marcaria para os meus alunos, eu vou aceitar que marque as duas, ou que marque só uma, né, de acordo com o que o aluno, né, o leitor tiver entendido. Então, você pode marcar as duas ou você pode escolher uma das duas, porque as duas estão corretas. Letra B. Essa pedra no meio do caminho só não pode ser, essa pedra aí desse poema, ela só não pode ser uma coisa positiva. Ela tem que ser uma coisa negativa, porque de acordo com a interpretação que a gente faz, de todo jeito essa pedra fica sendo ou uma tristeza, ou uma perda do filho, ou é um problema no meio do caminho. Então só não pode ser uma coisa positiva. E dentro dessas opções aqui, ó, desânimo, entusiasmo, tristeza, fraqueza e problemas, a única palavra que é positiva é entusiasmo. Então essa aqui é a única que não está certa, é a única que está fora da interpretação possível desse poema. Por isso que você vai marcar entusiasmo. Entusiasmo não encaixa nesse poema aí não. Letra C. Letra C. Quais são as pedras no caminho da trajetória profissional das mulheres brasileiras? Então, se você considerar aí, ó, no geral, os problemas, os desafios que as mulheres enfrentam quando ingressam no mercado de trabalho, quais opções que você poderia marcar? Então, você vai marcar mais de uma.
Então, a gente vai marcar tudo que é problema aqui que a mulher enfrenta. Então, seria intolerância, preconceito, discriminação e silenciamento, que é não deixar a mulher expressar a sua opinião. Aqui, ó, a gente tem apoio, oportunidades, reconhecimento e parceria. Essas você não vai marcar. Se tivesse escrito assim, ó, falta de apoio, aí você marcaria. Falta de oportunidades, falta de reconhecimento, falta de parceria, aí você iria marcar. Como não está escrito a palavra falta ou ausência, então você não vai marcar não. Você vai marcar então essas que eu marquei aí com X para vocês, tá bom? Clarice Lispector. Contista, cronista e romancista, Clarice nasceu na Ucrânia, porém foi naturalizada brasileira. Grande destaque da terceira geração modernista, ela é considerada uma das maiores escritoras do Brasil. Além de poesias, escreveu romances, contos e obras de literatura infantil. Aí vem aqui um trechinho, uma citação de uma obra da Clarice Lispector, que é um texto que chama A Paixão Segundo GH. Aí nesse trechinho ela fala o seguinte: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Aí vem a atividade. A partir da leitura do trecho do romance A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, faça uma reflexão a respeito das mudanças impostas pela pandemia de Covid-19 na vida da população. Essa é uma resposta pessoal, você vai escrever aqui uma pequena reflexão, não está pedindo um texto, então você só vai colocar a sua opinião. O que que essa frase aí, ó, o que que esse trechinho, essa citação do texto da Clarice Lispector, fazendo um paralelo, relacionando com a pandemia, o que que isso aí te levou a pensar? Eu vou colocar aqui a minha opinião, você pode tirar algumas ideias da minha, mas faz o seu texto aí diferente, com o seu jeitinho de falar, o seu jeitinho de escrever. Você pode fazer como se fosse uma intertextualidade, né? Uma paráfrase da minha. Lê a minha aqui, vê se você concorda, se você discorda, e tenta explicar aí com as suas palavras o que que eu disse, né? Porque você não vai estar copiando de mim, você vai estar fazendo uma intertextualidade, uma paráfrase. Você vai explicar com as suas palavras o que que eu quis dizer. Se você concordar comigo, né? Então, eu coloquei assim: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Traçando um paralelo com a atualidade, essa frase me levou à seguinte reflexão. Antes da pandemia, nas redes sociais havia muita discussão e compartilhamento de notícias falsas questionando o trabalho da ciência. Por exemplo, sobre as vacinas, que foram absurdamente e sem nenhum fundamento acusadas de provocar doenças como o autismo. Hoje, o mundo espera uma vacina contra o coronavírus para solucionar toda a crise causada pela Covid-19. Antes da pandemia, era comum as pessoas deixarem de interagir com as pessoas mais próximas na vida real para ficarem horas e horas interagindo virtualmente com quase estranhos em redes sociais. Hoje, as pessoas se lamentam porque a necessidade do isolamento social restringe a possibilidade de se reunirem com as pessoas amadas. Portanto, a pandemia de Covid-19 fez a sociedade, ou pelo menos parte dela, perder a estúpida descrença com relação à ciência e levou a uma revisão sobre o que é prioridade e o que não é. Então, essa é a minha opinião com relação às mudanças impostas pela pandemia, fazendo aí uma relação, um paralelo com o trechinho do texto da Clarice Lispector. E antes de terminar o vídeo, eu vou mandar um salve aqui para alguns inscritos. Então, um salve para você, Alan Lan, Silvana Lopes, um abraço. Rita Cunha, minha xará, tá sempre aqui no canal. Renan Salles, Maura Silva de Lima, Moisés Bispo, Guilherme Coura, Jubarectuba, Atan Lucas, Thales Mendes, GMS TV, Valéria Souza, um salve. Daniel Felipe, não precisa chorar, tá? Esse é o salve. Um abraço, Daniel, muito obrigada por estar sempre aqui no canal. Bárbara Braga Azevedo, e pra todo mundo aí de Paris de Minas. Samara Lara Andrade, um beijo.
Eduarda de Cássia. Meu nome também tem Cássia, ou Eduarda. Meu nome é Rita de Cássia, então a gente também é xará. Henrique Wallace Gamer. Vanilda Rosa Rosa. Marlene Vieira. Sara Lopes. Alpha Free Fire. Jusilene Anício Nunes, um abraço. Eric Fernandes e Biscotinha. Nicolas Carvalho. Débora Rocha Nascimento. Roberta Gonçalves. Daiane Gomes Rocha e o Douglas Gomes, que usa o perfil dela. Mariane da Costa. Érica PM. Gabriel Moraes, um abraço. Maria Aparecida. Ninja Free Fire. Maria Alice Santos. Ana Luísa Coimbra. Washington Oliveira. Maria de Fátima e Claudimeire Araújo. Júlia Maria e Nicole. Cornélia Florindo de Freitas, um salve. Danilo Gabriel e Bela Gomes. Hightech 3652. Juscelia e a filha dela, a Karine. E pra todo mundo aí de Esmeraldas, Minas Gerais. Batata com melado, um salve. Ana Luísa, e também um salve pra professora dela, Aline Ferraz. Um abraço aí pra você, professora. Como é que tá aí a realização do PET com essa moçadinha? Gabriel Fagner. Félix Santos. Marcos Coelho, um salve. Meu colega Francisco. Claro que lembro de você, Francisco, saudade. Como é que tá sendo aí com as suas turmas a realização desses PETs? Kaique Alves Araújo e Gabriel Santana, salve. Helenice Vieira e pra todo mundo aí de Jaíba, Minas Gerais. Lucas 031, salve. White Lee. Tânia Rodrigues, um beijo. E pra todo mundo que acompanha o meu canal, que está sempre comentando, curtindo, compartilhando, a participação de vocês é muito importante. Um beijo, pessoal. E um salve. Muito bem, gente. Então essa foi a correção da semana 3 aí do terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo e eu fico por aqui. Até a semana que vem, gente. Beijo. Tchau.